Então, gente, vamos dar início a essa sessão do Cefeia. Boa tarde, né, a todos e a todas. É uma alegria muito grande, né, mediar essa sessão, principalmente aí pela oportunidade, né, de conversar. Duplamente é uma alegria, né, pela oportunidade de conversar sobre ISG, né, ou ASG, né, como tem sido, como é falado em português, né, ambiental, né, social e governança, né, e também, né, é uma alegria por estar aqui, né, com os nossos ex-alunos, né, que vêm aqui, né, demonstrar as suas experiências, a sua jornada de sucesso, né, no mercado. Tá? Então, meus parabéns, né, a todos, né, Diego, né, a Mariana e o Orlando. Ele estava previsto, mas ele teve um compromisso e mandou para nós um vídeo que nós vamos aqui colocar depois das falas, né, do Diego e da Mariana, tá? Então, gente, muito obrigada, primeiramente, né, pela participação, tá? Eu vou apresentá-los adequadamente, né, apresentar o seu vídeo, mas antes eu vou falar aqui algumas palavras, né, tá? Então, essa aqui é a quinta edição da Cefeia, e é a semana, né, de empresarial da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. O objetivo desse evento é integrar os alunos das faculdades de negócios da América Latina e grandes nomes do mundo empresarial, né? E nessa edição nós estamos comemorando os 30 anos da FEA Ribeirão Preto e estamos tendo esse formato especial, né, com a participação de egressos dos nossos cursos aqui da faculdade, né, que vão nos contar as suas experiências. E esse evento é coordenado pelo professor Cláudio Miranda e pela equipe do Escritório de Relações Empresariais, e nós agradecemos, né, esse apoio, esse suporte, essa organização. Tá? A gravação depois vai estar disponibilizada no YouTube, no canal da FEA. Então, vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados. Em primeiro lugar, eu vou apresentar, então, o Diego de Freitas Espinosa, que é coordenador de projetos do Instituto Terroir. Ele tem formação em fisioterapia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também, né, em administração aqui pela nossa FEA. E, atualmente, ele é mestrando no programa de pós-graduação em administração de organizações da unidade. Ele tem experiência como servidor público e trabalha há 10 anos na área de resíduos sólidos e de desenvolvimento territorial, com foco em articulações entre poder público e setor privado, com atenção especial para a promoção e incubação de empreendimentos cooperativos. Tá? Diego, depois, se faltar alguma coisa também, se achar relevante, você pode complementar, né, na hora aí da sua fala. Aí nós temos também a Mariana Gualdi. A Mariana, ela trabalha como Product Manager na Cora, em São Paulo. É uma empresa que tem como objetivo oferecer uma alternativa de crédito justa e sustentável para pequenos e médios negócios no Brasil. A Mariana foi líder de novos negócios na iClinic, um software para gestão de clínicas e consultórios, sendo responsável pela criação do nosso canal de crescimento da empresa, com parcerias estratégicas e programa de parcerias com outros agentes do mercado. E a Mariana é formada, então, aqui em administração, né, pela nossa escola, a turma 22, né, Mariana? Então, muito bem-vinda, Mariana, também. E o Orlando Nastri, né, que estava previsto, então eu também vou aqui mencionar, né, o currículo dele. Ele é gerente de SD da Citrosul, responsável por gerenciar a agenda ISD, classificação e relatórios de sustentabilidade, financiamento sustentável, certificação da cadeia de suprimentos e agenda de impacto social. O Orlando realizou especialização na área de inovação, empreendedorismo, marketing, finanças e operações em Stanford, em 2017. Ele tem mestrado em sustentabilidade pela FGV também, de 2018 a 2020, e ele é professor em MBAs da FIA, da Fundace
e da PUC Paraná. Também ele foi nosso aluno em administração da turma 18, tá? Então, nós vamos exibir o vídeo ao final. Bom, então, a gente vai iniciar, né? Nossa programação, então, é de 20 a 25 minutos, fique à vontade, né, para falar em torno disso, e depois a gente vai ter um tempo de discussão, tá? Pode ser após cada sessão, ou ao final, após todas as apresentações, ou ao final, tá? Particularmente, eu já prefiro abrir para algumas perguntas após a apresentação, tá bom? Já que nós temos só 2 aqui, né, que vão responder perguntas, então a gente tem tempo suficiente, então nós podemos dar aí uns 15 minutos, né, para esse debate, após cada um, né, e depois a gente também, se tiver mais perguntas, mais discussões, a gente continua, tá? Dentro desse período de 1h30, bom? Bom, então, gente, vamos iniciar, né, com o Diego, tá? Diego, então, seja muito bem-vindo, tá? Você pode iniciar a sua apresentação, tá bom? Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder, ainda que de maneira remota, voltar a casa aí. Que bom que botaram a turma que está assistindo aí, porque a gente fica meio perdido sem saber quem está olhando aí. Pelo menos a gente consegue ter uma noção. Quero me agradecer, né, então, o convite da faculdade. É sempre, né, uma alegria voltar. Agradecer a Mariana também, que está participando da mesa. O Orlando, que não está aqui, mas eu conheço pessoalmente também. Já trabalhamos juntos. Então, eu vou falar um pouquinho do Terroir, né? Eu não sei como é que foram as palestras anteriores, eu não consegui acompanhar a programação exatamente, mas o Terroir é uma organização, né, do terceiro setor. Eu vou começar a abrir a tela aqui. Como eu não estou vendo vocês, eu peço aí se alguém puder me sinalizar se está vendo a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação já? Está aparecendo. Tá. Então, vou falar um pouquinho do Terroir nessa atuação, né, da ESG. A gente é uma organização do terceiro setor que trabalha com desenvolvimento territorial como um grande guarda-chuva, né, de ações, mas dentro disso a gente desenvolve vários programas específicos, inclusive nessa interface, né, de responsabilidade social com empresas de capital privado, principalmente, mas também do poder público, né. Às vezes a gente olha muito só para o setor privado como tendo essa responsabilidade, né, socioambiental, mas no setor público isso vem crescendo também, e a gente no Terroir tem a oportunidade e o privilégio de poder trabalhar, né, com diferentes financiadores. Então, o Terroir é uma organização que tem como missão aí, né, trabalhar com soluções integradas que promovam o desenvolvimento sustentável. Então, é uma frase bastante ampla, né, cabe bastante coisa dentro dessa missão, mas a ideia é sempre essa mesmo, né, trabalhar com várias dimensões de trabalho, várias dimensões de análise, várias dimensões de impacto, para que a gente consiga aí contribuir para o desenvolvimento territorial, e a gente entende território mesmo, né, o lugar onde acontece a ação, como esse conceito, num conceito amplo, né? Então, como Milton Santos traz, né, que não é só a área geográfica, mas as relações que se desenvolvem ali, como um espaço dinâmico que se transforma, né, ao redor do tempo e das ações que realizam lá. Então, de fato, a gente tenta trabalhar com essa visão sistêmica, e a partir disso a gente, né, coloca muita coisa dentro desse guarda-chuva, mas a gente tem um ponto central que é trabalhar a partir das comunidades, né? Então, os protagonistas dos projetos são as comunidades, são os territórios onde a gente está trabalhando. Nunca é, né, o Terroir ou o investidor, né? Mas é sempre a partir das comunidades que a gente tenta buscar o nosso trabalho e orientar o nosso trabalho. Aqui alguns parceiros, né, que a gente trabalha ou já trabalhou, então tem bastante gente aqui que a gente já trabalhou, empresas grandes, empresas menores, de diferentes áreas, né, de atuação. E também já... Oi? Um minutinho. Tem como você aumentar um pouquinho o seu som? O nosso aqui está um pouco baixo, a gente vai testar para ver isso. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mudar a sensibilidade aqui do microfone, senão eu falo mais perto. Vou parar de compartilhar um pouquinho aqui para eu acessar o controle do microfone aqui.
Melhorou? Vocês estão me ouvindo melhor agora, não? Gente, só um pouquinho, vou aumentar. Vamos ver aqui, tá, Diego? Só um minutinho, desculpa. Tá ok, sem problema. Mas eu tenho uma chave que eu consigo aumentar bastante. Eu já volto, já aumento. Só um segundinho. Tá muito baixa. Tá. Já volto. Vamos aguardar. Só um minuto, então, Diego, que ele vai buscar para ver se melhora aqui. Não, sem problema. Ô, Diego, fala um aí, vamos ver. Oi, vocês estão me ouvindo melhor aí? Melhorou para vocês aí? Mudou, mas ainda tá baixo. Agora eu vou aumentar brutalmente, cara. Pera aí. Vai entrar no cérebro dos alunos. Fala um aí. Qualquer coisa eu fico mais perto aqui, mas daí vocês vão ficar vendo só o meu nariz aí. Não, eu tô aumentando aqui, mano. Eu tava em 50%, ó. Já dei um grau aqui, tá tipo 80%. Ó, professor, viu o que você acha? Vocês estão me ouvindo melhor aí? Dá para ouvir? Vocês estão conseguindo acompanhar? Agora tá altinho. Dá para ouvir? Vai mudar. Dá para continuar aí, não? Vou aumentar mais ainda. Não, pera aí, galera. Vou aumentar 100% do negócio mesmo. Vai lá, fala aí comigo. Vamos ver se vai... Vocês estão me ouvindo aí agora? Melhorou? Dá para ouvir bem ou não? Não. Tá baixo ainda. Peraí, meu amigo. Tá vendo? Ainda tá baixo? Não, cara, o seu som tá no lugar errado. Nossa, vai ficar muito alto. Estourar. Ah, classe aqui. E aí? Vocês... Aí. Fez-se a... aí? Agora sim. Pode continuar? Dá para seguir? Sim. Sim, Diego, faz favor. Até eu me ouvi agora, deu até um eco aqui. Se vocês quiserem fechar o microfone da sala aí, que eu acho que está dando até um eco para mim agora. Bom, então, quando eu estava retomando, a gente trabalha, né, com parceiros grandes e menores, né, de diferentes áreas da produção, né, de diferentes atividades produtivas, parceiros internacionais. A gente tem trabalhado com fundos internacionais em projetos, principalmente na Amazônia, né, a gente tem trabalhado com projetos desse tipo. Então, já tem uma historinha legal, o Terroir nasce na FEA um pouco, né? Nasce junto do Daniel Belíssimo, que é um dos diretores do Terroir hoje. Ele é ex-aluno FEA também. Então, ele surge aí também, uma das iniciativas que a gente trabalha, né, com incubação de projetos. Ele vem de uma iniciativa que rolou aí na FEA, né? A Colabora, um tempo atrás, uma incubadora de empreendimentos solidários que já existiu. Então, o Terroir tem um vínculo forte com a FEA também. E de parceiros que saíram da FEA depois, né? O próprio Neto, por exemplo, que está aqui, então ele trabalhou um tempo na Votorantim Cimentos e foi um articulador, né, que abriu portas para o Terroir atuar junto com o Instituto Votorantim, enfim. Então,
que já tem uma historinha, apesar de pouco tempo na praça, já tem uma história bastante interessante. Aqui tem algumas notícias, né, enfim, que eu não vou ler, e a gente poderia abrir o jornal hoje, né, o site de notícia hoje, a gente encontrar notícias parecidas, mas que vão trazendo um pouco, né, do panorama, do porquê que a ESG vem ganhando importância, né, nas discussões de negócios, né, de governos também. Agora, recentemente, essa semana, saíram notícias a respeito do Fundo Amazônia, né, que deve ser desbloqueado agora. Então, isso envolve governos internacionais e também, né, empresas individualmente falando. Então, tem questões sociais, como questão de trabalho escravo. Aqui está, europeias, né, que cortam investimentos no Brasil a respeito do Fundo Amazônia. Isso é uma notícia mais antiga, isso agora saiu essa semana, então, como eu falei, o provável desbloqueio do Fundo Amazônia. Então, fornecedores, né, que estão muito poluentes, né, questão de poluição na produção, né, como que a cadeia está produzindo, qual que é a pegada de carbono, né, a gente vai falar de economia circular, enfim, são vários temas que estão relacionados à ESG e que cada vez estão mais na boca, né, de quem toca negócios, né, inclusive na bolsa. Hoje você tem fundos específicos, né, que trabalham com empresas que têm ESG, né, fundos sustentáveis e coisas desse tipo. E aí, quando a gente está falando de ESG, então, é esse tripé, né, o antigo tripé da sustentabilidade. Então, quando a gente começa a pensar em sustentabilidade, a gente vai voltar lá atrás, década de 70, né, crise ambiental, primavera silenciosa, uma série de marcos importantes que a gente teve por aí e que foram evoluindo e aprofundando, né, qualificando a discussão a respeito de como que os negócios impactam, né, enfim, a sociedade, para além do impacto econômico, né, para além da geração de emprego, para além da tributação, mas qual que é a pegada real desses negócios, né? Quais são os impactos positivos ambientais e sociais, mas quais são os impactos negativos decorrentes disso, né? A que custo, de fato, a gente está sendo capaz de produzir. E aí, então, surge essa necessidade que a gente fala que precisamos ter organizações mais sustentáveis, né? Que isso é uma tendência global e aí que entra na sustentabilidade. A gente vai continuar falando, sim, de economia, né? Enfim, a ESG como dizem o pessoal da ciência política, das ciências sociais, ele é um território em disputa, né? Então, tem a galera que tem a puxada mais econômica, que vai falar, mas a gente não pode esquecer a economia. A galera do social, mas a gente não pode também trabalhar a qualquer custo, né? A custo da saúde das pessoas, a custo da saúde do ambiente. Então, ela é um território, um conceito que está em disputa, né? Então, isso não está dado, não é algo que já está pacificado, e também não é algo que as empresas já aceitaram de pronto, né? Enfim, isso também dentro das empresas, das estratégias de investimento, também está em disputa, isso, né? Isso também acontece em várias partes. Então, onde que isso custa dinheiro, isso traz retorno, mas custa dinheiro. Então, isso faz parte também das estratégias das empresas e isso não é simplesmente dado, isso está acontecendo e pronto, vamos, que legal. Não, isso tem que ser trabalhado, tem que ser discutido e tem que ser continuamente cobrado das organizações que isso aconteça. Então, a gente está falando de agregar valor ao produto, estamos falando de reduzir custo, né, quando a gente pensa em eficiência energética, por exemplo. Estamos falando em uso consciente de recursos naturais, que é um problema, tem, né, suprimentos naturais que já têm fontes que estão esgotadas em determinadas regiões. A Inglaterra, por exemplo, né, durante a Revolução Industrial, esgotou as fontes de carvão que existiam na Inglaterra. Então, essa deixa de ser uma opção, né? Então, não é só uma questão ambiental, mas é uma questão de estratégia. Como é que eu vou buscar outras fontes que eu não tenho mais essa fonte? Por outro lado, agora, quando a gente tem a guerra na Ucrânia, a gente viu que na Europa reativou uma série de geração de carvão, de energia através do carvão de novo, né? Aumentando a pegada ecológica. Então, não é algo linear, não é algo que está imune às discussões e aos acontecimentos do mundo. E aí, com isso, a gente espera, né, valorização de empresa, valorização da marca, que a gente tenha mitigação de riscos, né, envolvidos com a atividade, exigência legal, né, a gente precisa ter exigência legal, porque isso também não vem de boa vontade de vários atores, isso precisa ter uma regulação, isso precisa ser cumprido, precisa estar no papel, precisa estar entendido qual que é, também para que aconteça, né, para que a gente possa cobrar as empresas, mas também para que haja segurança jurídica da parte delas, para elas saberem o que elas podem ou não fazer, quais são os impactos das suas ações, né, e as consequências. E quando a gente olha para recursos humanos, né, para os trabalhadores, a gente espera que com isso a gente tenha ambientes mais saudáveis e também mais produtivos por consequência. Eu não estou controlando o tempo, professora, se você quiser me dar um tempo, se eu começar a me empolgar aqui, você pode ficar à vontade.
Então, quando a gente está falando do terroir, a gente pensa a proposta soluções integradas que promovam, né, a gente traz essas soluções integradas lá da nossa missão, que promovam a sustentabilidade empresarial, e que a gente tenha, por consequência, organizações que sejam ambientalmente responsáveis, empresas que sejam, de fato, agentes de transformação social, não só econômica, mas social, ambientes de trabalho saudáveis e justos, e governança transparente e sustentável. Isso vale também para o terroir, né? Mesmo sendo uma organização do terceiro setor, e o terceiro setor não está livre também de termos organizações que não são ambientalmente responsáveis, que não são agentes de transformação, que não tenham trabalhos de ambientes justos e saudáveis. Então, isso vale para dentro e para fora, né? Não adianta a gente olhar só para fora e não olhar para dentro da nossa própria organização também. Então, aqui estão as 3 áreas, né, de ESG. A gente atua nessas áreas de maneira integrada, mas também de maneira segmentada, aqui, né, nos termos traduzidos para o português, ambiental, social e na governança. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas e, no final, eu trago aqui alguns casos que a gente... Diga. Parece que não está passando o seu slide. Você está falando, aqui está aparecendo fiscais para aquelas notícias de jornal. Está com 2 monitores aí? As notícias de jornais, deixa eu ver. Se eu fizer seu filho por aqui, vocês conseguem ver assim? Deixa eu ver se assim vai mudando. Sim. Vocês conseguem ver assim, não? Sim, está mudando? Tá bom. Está ótimo. Então, eu vou deixar assim, está no modo apresentação, mas assim, pelo menos vocês veem. Então, só vou voltar aqui os slides para vocês sincronizarem onde é que eu estou rapidinho. Então, aqui, quando a gente está falando, né, do que a gente está esperando, quais são as tendências de ESG, depois eu posso disponibilizar esses slides também, para quem quiser, né, posso mandar para vocês. Aqui um pouco da proposta do terroir. Então, quando a gente fala de organizações ambientalmente responsáveis, empresas, né, que sejam agentes de transformação social e de ambiente de trabalho justo, e essa questão de governança transparente e sustentável. E aí, agora, chegando aqui onde eu estava, então, aqui as áreas de atuação do terroir, a gente olha para isso de maneira integrada, mas também de maneira segmentada, né? Então, a gente pode atacar questões que sejam mais pontuais e também questões sistêmicas. E aqui as 3 áreas, né, traduzidas do termo do inglês ESG para o português: ambiental, social e governança. Então, quando a gente está pensando, o que a gente está querendo dizer quando a gente está falando de empresas como agente de transformação social? A gente está falando, por exemplo, de estratégias de responsabilidade social. Então, a gente olha para o investimento social privado, que pode envolver questões sociais, como participação, fortalecimento da cidadania, integração das comunidades, por exemplo, quando você tem uma empresa extrativista que vai gerar impacto em comunidades quilombolas. Então, eu posso trazer essas comunidades para dentro do processo decisório, né? E aí cada empresa vai decidir isso, qual a maneira de influência que isso tem, mas eu estou tendo responsabilidade para com aquelas comunidades que são impactadas diretamente pela atividade da empresa e não necessariamente elas vão fazer parte do processo produtivo, né? Posso pensar em como que eu tenho uma política dentro da empresa, e essas empresas maiores hoje, quase todas têm políticas de voluntariado, né? Não são obrigatórias, mas são bastante estruturadas, né? Então, como que eu consigo aproximar os meus colaboradores, os meus funcionários das comunidades onde a gente está inserido? Porque muitas vezes a comunidade não está dentro da empresa. Chega uma empresa para montar lá e você não tem mão de obra que a empresa procura dentro da comunidade. Então, você traz gente de fora. Então, como que eu promovo a integração empresa-comunidade, né? Para além da exploração daquele espaço físico, daqueles recursos naturais que ali existem. E, por outro lado, olhar para projetos de incentivo fiscal. Então, como que a empresa pode, né, trabalhar a partir de seus custos, né, tributários, por exemplo, investir nas comunidades onde elas estão atuando. Hoje a gente tem uma série de regras. Se a gente for, por exemplo, no Maranhão, onde a gente já desenvolveu alguns projetos, tem projetos específicos de leis estaduais que permitem, né, você transferir parte do seu imposto de renda, do seu imposto de empresa, né, enfim, dos diferentes tributos que existem, claro que no caso ali são esses tributos estaduais, e investir especificamente em projetos de responsabilidade social. Então, né, você faz um projeto, a empresa faz um projeto, em comunidades que a gente visitou, por exemplo, só para trazer um caso aqui, tinham quadras, né, na comunidade que foram construídas com dinheiro de imposto de empresas que atuam ali e que foram direcionados para um projeto específico, por exemplo, nesse caso de construção de quadras, unidade de saúde, enfim, uma série de questões. Então, são estratégias, são tipos de projetos, são áreas onde eu posso olhar e pensar em integrar a atuação da empresa com responsabilidade social.
Outro aspecto importante, e aí olhando para dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala de ESG, a gente olha muito para fora, né? Investimento social privado, a gente está falando o que a empresa está investindo na sociedade em termos de projetos, financiamento e coisas desse tipo. Mas olhando para dentro, né? Como é que está a gestão dessas pessoas? Então, tem gente hoje, por exemplo, que não fala mais de gestão de pessoas, fala gestão com pessoas, né? Enfim, tem uma série de mudanças e, às vezes, eu, na verdade, sou bastante crítico, às vezes, dessas mudanças de vocabulário, porque às vezes fica só nisso mesmo, né? Um vocabulário mais bonito e, de fato, a gente não vê estratégias de fato. Mas a ideia é que isso reflita em transformação de ação, de fato, né? Então, você vai olhar para empresas e se eu não tenho mão de obra, né, qualificada, por exemplo, na comunidade, eu posso ter uma estratégia de absorver aquela população local e fazer o desenvolvimento dessas pessoas dentro da minha organização. Ou pessoas que já estão na organização, por exemplo, se eu quero ter uma mudança de paridade de gênero na minha diretoria. Bom, então eu vou olhar para o meu quadro feminino, por exemplo, dentro da minha organização e vou desenvolver essas lideranças femininas, né, de maneira proativa, para que dentro do meu quadro eu consiga formar quadros que vão ocupar cargos estratégicos mais altos. Como que eu vou ter, e aí, enfim, relacionado, por exemplo, à questão de gênero, inclusão dessas pessoas, né? Existe paridade ou não? Então, às vezes parece coisas, para quem já está discutindo essas coisas, para quem tem essa preocupação, às vezes são questões mais simplistas até, mas são questões importantes a se perguntar dentro da empresa. Existe políticas de paridade de gênero na empresa? Né? Às vezes a gente parte que sim, não, isso hoje está dado e não está dado. Na verdade, isso não está dado. Você vai olhar na maior parte do mercado, isso não é verdade. Então, a gente precisa olhar para isso, perguntar questões básicas, eventualmente. Né? Daí aí, isso, inclusão tem a ver com diversidade e equidade também, e melhores práticas de trabalho. Né? Como que a gente tem essa relação? O trabalho mudou muito, agora com a pandemia mudou muito mais. Né? Então, por exemplo, o advento do home office não é que foi inventado agora, né? Mas a adoção, né, em alta escala do home office com a pandemia trouxe uma série de questões que, por um lado, parecem ser muito legais, né? Eu posso trabalhar em casa, eu tenho autonomia, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe o trabalho para dentro de casa. Como que eu, né, lido com questões éticas envolvidas nisso de que, bom, eu não tenho mais horário para parar de trabalhar, praticamente, né? Porque eu estou em casa mesmo, não custa nada se eu olhar um e-mail, responder um e-mail, enfim. Como que eu faço para tratar o meu trabalho de fato, para respeitar o meu colaborador, né? Para entender que o trabalho não seja abusivo, né, para o colaborador e que traga benefícios a esse colaborador. Olhando para o pilar ambiental, né? Então, quais são estratégias de gestão ambiental eficiente? Aí a gente pode trabalhar, por exemplo, em gestão de resíduos, né? Que é a minha área mais específica de formação. Então, como que a empresa está gerindo esses resíduos que ela gera? Né? A partir da gestão de resíduos, eu posso, por exemplo, fomentar projetos de cooperativas de catadores, posso incluir esses catadores destinando meus resíduos e apoiando esses catadores para que eles sejam incluídos na cadeia produtiva e tenham geração de renda, tenham impactos ambientais, enfim, tem uma série de questões que podem acontecer a partir daí. Eficiência energética, hoje tem muita empresa que está discutindo o uso de resíduos, né, de uma parte dos resíduos para a geração de energia. Né? Então, se você olhar, por exemplo, para as indústrias do cimento, você tem uma discussão intensa que é como que eu posso usar os resíduos que existem no município, eventualmente, porque você tem, por exemplo, em Itaú de Minas, a gente tem a Votorantim que tem discussões nesse respeito, a respeito disso, que é como usar os resíduos municipais para fazer o que eles chamam de coprocessamento, né? Que é botar resíduo dentro do meu forno para gerar energia para fazer o processo produtivo dele. Então, eu estou falando de eficiência energética, e sempre que a gente está olhando para ESG, dificilmente a gente está falando de um único elemento, né? Então, quando eu estou falando de trazer resíduo para fazer coprocessamento, eu estou falando de eficiência energética, eu estou. Mas tem catador? Eu estou entrando em conflito com esses catadores nessa comunidade, eu estou tirando resíduo que geraria renda para eles para colocar dentro do meu forno? Né? Então, enfim, não são discussões simples, são sempre discussões sistêmicas. Acho que quem gosta desse tema de ESG ou quem tem interesse em trabalhar nisso, depois a Mariana pode me desmentir ou não, mas tem que gostar desse olhar sistêmico, tem que gostar de olhar para várias coisas. Assim, né? Tipo, não é aquele olhar que está focado num único ponto. Ainda não, que não significa que a gente não está focado em resultado também, né? Em trazer resultado. Não são questões
aproximadas só. A gente quer trabalhar com questões específicas, com controle, com resultado, com entrega, mas dificilmente você vai estar olhando para um único resultado. Você sempre está olhando para um processo integrado de diferentes fatores, diferentes variáveis, diferentes impactos. E aí outras, né, questões, ciência de recursos, gestão de recursos hídricos, gestão de emissão de poluentes, né, enfim, são questões ambientais que já tem um pouquinho mais de literatura e de conversa desenvolvida. Olhando também para dentro da empresa, quais são as minhas estratégias de governança? Então, assim, a gente, para quem lembra de teorias gerais de administração, né, quando tinha aquelas imagens da organização interagindo com a sociedade, e aí cada vez mais tem alguns professores, alguns livros, alguns autores que usam aquela ideia da organização como uma membrana celular, né, que tem interfaces e ela se regula na relação com a sociedade, né? E aí a ideia da governança básica é que, bom, se eu de fato quero ter uma relação transparente e eu estou me aproveitando, entre aspas, da sociedade para gerar renda para mim, para gerar minha força de trabalho e entregar produto, eu preciso compartilhar com a sociedade, né, com a sociedade com impacto, com o território com impacto, quais são as minhas estratégias de gestão, né? Enfim, quais são os meus impactos, quais são os meus números, quais são os resultados que eu estou alcançando. Então, é muito isso, a empresa como um organismo mais aberto possível, né? Claro que a gente entende que tem questões aí que são de estratégicas, que você não vai compartilhar, não vai jogar na rede, não vai abrir, mas é como que eu torno a empresa, esse ambiente cada vez mais integrado à sociedade, mais aberto à sociedade, né? Então, aí a gente está falando de comunicação transparente entre stakeholders. E aí, stakeholders também abre um conceito mais amplo, que não é mais quem está investindo só, mas é quem está se relacionando com a empresa. E não necessariamente se relacionando através de compra, não é consumidor, mas é a comunidade que está sendo impactada. É um pequeno fornecedor que deixa de ter, enfim, por algum motivo, tem a cadeia impactada por conta das ações da empresa. Né? Uma rodovia que passa, que é construída, uma ferrovia que é construída numa determinada comunidade e interrompe antigas rotas que existiam por ali e tem impacto naquela sociedade, naquela comunidade. Como que eu estou gerindo a minha cadeia de valor? Então, como que eu trago para dentro da minha estratégia hoje, se isso cada vez mais cobrado? Não sei se foi hoje, se foi ontem, mas teve uma notícia da JBS, por exemplo, que admite que comprou bois de áreas que não de desmatamento legal. Então, como que eu estou gerindo a minha cadeia? Eu preciso trazer. Hoje as empresas cada vez mais são cobradas, né, por trazer para dentro da sua estratégia de governança, da sua estratégia de responsabilidade, toda a sua cadeia, todos os fornecedores. Não pode mais falar, mas eu não sabia que eu comprei a carne dele, mas não sabia de onde veio a carne. Então, você vai ser cobrado por isso. Né? Quando a gente olha para resíduos, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um conceito que é de responsabilidade compartilhada, né, na PNRS. Então, eu, como consumidor, compartilho a responsabilidade do resíduo com quem o produziu. Então, eu tenho a responsabilidade de descartar corretamente, eu tenho responsabilidade sobre isso. O município tem a responsabilidade de fazer a coleta, enfim, tem uma série de questões. Na Europa, a gente já não usa mais esse conceito, eles já não têm usado esse conceito, eles usam o conceito de responsabilidade estendida, ou seja, o produtor ele tem a sua responsabilidade estendida durante todo o ciclo de vida daquele produto. Ele não pode mais dizer, não, eu vendi e não sei o que foi feito com isso. Né? Não, a sua responsabilidade se estende durante todo o ciclo de vida, durante todo o processo. Quais são os códigos, né, de conduta? Isso tem que estar, como a gente falou lá atrás, tem que estar registrado, tem que estar aprovado, tem que estar informado para as pessoas entenderem quais são as suas condutas e as suas posturas e os seus manuais. Aqui é uma metodologia de como que a gente entenderia isso, mas só para ilustrar um pouco, né, como que a gente entenderia isso dentro do terroir. Então, a ideia é que a gente conseguisse fazer, né, o que a gente chama de escala de maturidade, sustentabilidade, fazer um diagnóstico empresarial, entender como que ela está posicionada dentro do setor, fazer proposição de programas, revisões, priorizar, né, a partir da proposição de programas, quais são as prioridades e ações, então que é um fluxo, né, de tomada de decisão, implementar e acompanhar os processos, né, que é um fluxo básico de gestão de processos, mas a gente tem muitas ações nossas, e a gente vai ver alguns cases para frente agora aqui, que já estou indo para o final, que eventualmente a gente entra em determinadas etapas aqui, né? Então, de repente, a empresa já tem um diagnóstico interno, alguma coisa, e ela quer fazer uma proposição de programas. O que eu faço com isso? Bom, o terroir pode entrar e atuar nesse fundamento também. Então, um dos casos aqui, para a gente entrando no final e eu encerrando,
Então, Votorantim Cimentos, por exemplo, a gente fez uma análise de riscos socioambientais na cadeia de fornecimento da moinha. A moinha é o que vai dentro do carvão, dentro do forno, né? Como se fosse um carvão, um combustível para forno. Então, nessa cadeia de fornecimento da moinha, quais são os riscos socioambientais que estão ali envolvidos? É uma parceria da Votorantim que contratou o Terroir para fazer essa análise. A gente tem, né, pessoas que a gente contrata, parceiros específicos para fazer esse tipo de relatório técnico, avaliar e aí entregar uma proposição de mitigação de riscos, né, identificação e mitigação de riscos. Aqui é um projeto de caracterização territorial, um diagnóstico. Então, a gente teve também, esse também foi junto com o Votorantim, a gente já fez mais do que 7, depois esse slide está até desatualizado, mas a gente faz um diagnóstico de 7 territórios, nesse caso foram 7 territórios, Brasil inteiro, teve coisa no Sul, teve coisa no Pará, no Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, enfim, diferentes estados. E a gente, onde a Votorantim tinha unidades, né, a Votorantim tem unidades fora do Brasil, mas em alguns desses 7 territórios específicos, eles pediram para a gente ir lá e falar, bom, o que é esse território, o que acontece nesse território e o que eu posso fazer ali. E aí a gente, então, fez um levantamento, né, de dados, fez um diagnóstico de dados secundários, depois a gente conduziu uma série de entrevistas locais com atores, organizações, população civil, com a própria unidade produtiva local, porque a ideia é que, de repente, também a gente consiga alinhar as demandas territoriais às demandas da empresa, né? Então, a empresa tem uma demanda de resíduos, por exemplo. Eu falo bastante de resíduos porque é minha área específica, né? Enfim, então, vocês me desculpem puxar a sardinha para esse lado. Então, tem uma cooperativa de catadores, dá para fomentar uma cooperativa de catadores, como que é a gestão de resíduos no município? Então, a ideia é fazer esse diagnóstico e a gente entrega isso para a empresa e fala, ó, aqui está o diagnóstico, aqui estão as nossas propostas, justificadas ou não, né? Justificadas ou não, justificadas que vocês vão implementar ou não, né? E a gente faz esse processo, como eu falei de vocês, de ter o protagonismo da comunidade. Então, a gente vai fazer as entrevistas, faz os estudos, as análises, sistematiza isso, volta para a comunidade para validar isso com eles. E aí, isso aqui faz sentido? A gente encontrou e desenhou esse processo aqui. Faz sentido para vocês? Faz, beleza. Então, a gente já entrega para a empresa. Senão, não, né? A gente volta e refaz o trabalho que tem que ser refeito. Aqui é questão dentro da empresa, então, como eu falei para vocês, né, que era a qualificação da cadeia de suplementos da Nespresso, pensando, né, fizemos uma qualificação com uma série de colaboradores da Nespresso, com o objetivo de falar de sustentabilidade e qualidade, como que a gente integra esses dois, né? E aí a gente está falando de café, a gente já falei aqui de Votorantim Cimentos, falamos de moinha de carvão, então a gente consegue olhar, e aí diferentes parceiros, é claro, não é a mesma equipe que toca esses projetos. Eu mesmo não participei de todos esses que eu vou trazer aqui para vocês. Ótimo, esse aqui eu não participei, por exemplo, e é um dos que eu mais gosto, que a gente fez, né? Esse aqui é uma parceria internacional e esse aqui é um diagnóstico territorial. Então, isso aqui, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, talvez não dê para vocês verem ver se eu consigo aumentar um pouco, com muita propriedade, mas aqui a gente tem diferentes dimensões, né, do território, baseado na segurança humana, que é um conceito da ONU, que tem 7 dimensões, e aí a gente vai falar, bom, dimensão sanitária nessa comunidade, como é que está? Dimensão pessoal, como é que está? Dimensão alimentar, ambiental, enfim, diferentes comunidades. E aí faz um diagnóstico daquela comunidade, e quando a gente está falando de Amazônia, esse aqui era um processo, uma cooperativa de açaí, e são comunidades menores, e aí basicamente toda a comunidade ela está relacionada diretamente com a cadeia do açaí. Então, se eu for olhar para a cooperativa de açaí, eu tenho que conversar com a comunidade, porque elas são quase, existe uma simbiose muito forte entre o processo produtivo e o próprio território, né? Então, é diferente de se eu for olhar para uma cooperativa dentro de Ribeirão Preto, o impacto dela no município é muito menor. Então, aqui nesse processo, a gente teve um diagnóstico territorial para poder embasar o trabalho da cooperativa depois. Esse aqui eu acho fantástico, depois vocês podem olhar no site do Terroir, tem os relatórios, né, anuais que a gente tem de ações, e aí vocês podem procurar esse caso aqui. É uma das coisas mais legais e que gera briga lá dentro, porque não me deixaram participar especificamente desse projeto, mas é um projeto que eu queria ter participado. Esse aqui é de cooperativa de catadores, comentei com vocês, então esse aqui é a Votorantim Cimentos. Então, lá da discussão sobre coprocessamento, sai um projeto de apoio a uma cooperativa de catadores. Né? Esse aqui eu tive envolvido. Diga. Oi, acho que o tempo aqui já chegou de passar. Tá bom, acho que só tem mais 2 slides aqui, aí eu já encerro.
Então, esse aqui também ilustra um pouco isso, né? Essa estratégia do resíduos com a necessidade de investimento num projeto específico da cidade, que era não haver uma cooperativa de catadores. Aqui é um projeto que a gente desenvolveu para fazer uma ferramenta de diagnóstico para a Bimóvel, como associação de indústrias do setor moveleiro, também com empresas do Brasil inteiro, e a gente elaborou uma ferramenta de diagnóstico online para que eles pudessem responder algumas questões e sair um plano de ação genérico para eles poderem orientar a ação de cada uma das empresas. Bom, esse aqui, na verdade, não era para ter aparecido, né, se estivesse na apresentação. Isso aqui seria como que seria feito, né, o processo, uma das propostas. Mas aí eu encerro minha fala, aqui tem os meus contatos, a gente tem um escritório em Piracicaba também, né, se de repente tiver alguém por lá. E hoje a gente tem consultores, na verdade, que estão morando no Brasil inteiro, Amapá, Pira, São Roque, Ribeirão, São Paulo, enfim, tem gente espalhada. Tá um momento bastante interessante de trabalhar no terceiro setor, muitos desafios, né, muito ruído rolando aí pelo momento que a gente vive no mundo, no Brasil, mas tem sido bastante interessante, desafiador, mas interessante, com bastante oportunidade. É isso, então agradeço, peço desculpas aí por ter estourado um pouquinho o tempo e fico à disposição aí para qualquer dúvida, que se não quiser falar agora também, a gente tem meu e-mail aí, vocês podem entrar em contato depois. Diego, muito obrigada, parabéns, né, pela apresentação, pela atuação, né, do Instituto Terroir. Eu particularmente conheço bastante, porque eu tive um trabalho com o Daniel, né, e também fiz uma entrevista com o Fernando, que foi muito interessante, conheci muitos detalhes, né, mais específicos aí, né, dos projetos, principalmente esse aí que você comentou, né, do Bahia. Bom, então eu vou passar aqui para o pessoal, né, para fazer perguntas. Vamos dar aqui uns 10 minutos. Sim, teve um atraso, então a gente compensou aí na sua apresentação, né? E vamos perguntar para o Diego. Sim, pois não? Está ouvindo? Se não, talvez você vai ter que falar um pouquinho mais para o meio da sala. Fala o seu nome. Do programa de mestrado, faço um trabalho sobre crédito de carbono. Eu gostaria de saber o que você acha da relação do relatório ESG com as empresas que estão adotando a comercialização dos créditos de carbono, principalmente as usinas superenergéticas aqui no Brasil. Você acha que isso vai estar evoluindo, está expandindo? Como você vê essa simbiose entre o ESG e o crédito de carbono hoje? Se eu entendi bem a pergunta a respeito do ESG, crédito de carbono, né, como que se relaciona, como que é esse avanço. Não sou especialista em mercado de carbono, mas o mercado de carbono, até onde eu acompanho, ele está muito parecido com o que acontece nas cooperativas, que também tem a ver com crédito de carbono, que é venda de crédito de reciclagem, né, que tem a ver mais com logística reversa. São mercados que estão mercados relativamente novos e que ainda não estão bem estruturados, né? Ainda, digamos, não pegou ainda de fato, né? Então eu vejo muita chance de crescimento. Não acho que todos esses mercados vão necessariamente, por exemplo, logística reversa, que eles vão estar bem estabelecidos ou que eles vão para frente, mas acho que é uma discussão que tende a aumentar, né? A gente vai ter a COP agora. Saíram relatórios recentes cada vez mais alarmantes com relação às mudanças climáticas. Então, eu acho que esse mercado de crédito de carbono, que é um mercado que está um pouco mais maduro, mais velho já em termos de discussões, né, mais maduro de discussões, eu acho que tem muita chance de crescer ainda. Não é algo que está muito bem ainda sedimentado nas organizações. Mas ele é um desdobramento da ESG, né? Então, assim, não tem uma relação forte com isso, né? Então, se você pegar o setor sucroenergético, você vai ter, como que isso vai entrar dentro da ESG? Vai entrar nos relatórios, vai entrar como estratégia de compensação ambiental, de uma organização, de responsabilidade ambiental, mitigação, né? Então, eles andam juntos, é uma discussão que tende a amadurecer e crescer, eu vejo muito espaço para isso crescer, não só essa, mas outras iniciativas relacionadas. A gente tinha até pouco tempo atrás a Bolsa de Valores Verdes, né, BV Rio, eu faz um tempinho que eu não acompanho ela, mas ela deu uma desorganizada um pouco, estava sendo reorganizada,
Então, eu acho que são mercados que ainda estão um pouco imaturos, mas que tendem a crescer e têm relação total com o ESG, assim, né? São desdobramentos que eventualmente vêm antes, até a discussão de mercado de crédito carbono vem até antes do termo ESG, mas fazem parte, estão no mesmo guarda-chuva, né? Como estratégias de compensação. E o setor sucroenergético é um que tende a se beneficiar bastante com isso, eu penso, né? Enfim, porque é um setor que tem capacidade de... Acho que as empresas que geram... Tem uma discussão na Petrobras, que a gente semana está discutindo, dividendo, não dá dividendo, segura dividendo, não segura dividendo. Enfim, eu acho que a gente está discutindo quando que a gente vai transformar a Petrobras numa empresa de energia, né? E não mais uma empresa petroleira, né? Igual a gente já tem outras empresas que já fizeram esse caminho, né? Qual que é essa discussão estratégica maior? E eu acho que as empresas do setor sucroenergético estão um pouquinho mais na frente disso, tanto que elas, né, sucroenergéticos, já estão adotando, já estão se enxergando como empresas de energia, e aí acho que o mercado de crédito carbono tem que se beneficiar disso. Diego, mais uma questão? Dá para me ouvir? Estou te ouvindo. Meu nome é Camila, eu estou fazendo um TCC sobre as cooperativas da Amazônia. Eu queria entender um pouquinho melhor como que é a atuação do Instituto Terroir junto com essas cooperativas do território da Amazônia. Tá, Camila, né? Eu acho que eu não escutei o nome do rapaz que perguntou antes, mas desculpa a delicadeza. Camila, a gente trabalha com cooperativas agroindustriais, né? Então, são cooperativas extrativistas, então a gente já teve projeto do Babaçu, hoje tem um projeto forte desse do Bailique, que é do açaí, já tivemos um projeto com cooperativas de pescadores, e aí, basicamente, quando a gente está falando de projetos de cooperativa, pode ter essa dimensão maior, igual eu comentei do Bailique, que é um projeto territorial mesmo, né? De várias dimensões. Então, lá acabou saindo questões relacionadas a escolas rurais que existem por lá, né? Outra realidade, um outro arranjo de sociedade que existe. Mas, basicamente, a gente está falando de incubação de projetos, né? Incubação de uma cooperativa, né? Como se a gente estivesse pensando, trazendo para o polo da Faria Lima, questões de startup, né? E como que a gente incuba esse grande escritório de aceleração de startups, coisas desse tipo. Mas é claro que é uma linguagem toda diferente, né? Estou fazendo uma aproximação bastante grosseira aqui, só para tentar entender um pouco desse processo. Mas a ideia é trazer para essas cooperativas capacitação, e aí a gente vai falar de aspectos de gestão, vamos falar de integração no mercado, acesso a novos mercados. Então, a gente tem um projeto bem legal do açaí também, que está me fugindo o nome agora especificamente do projeto, mas é trabalhar com diferentes atores, né, da cadeia do açaí e sair um relatório de boas práticas, né, de necessidades do setor, da cadeia produtiva do açaí. Então é isso, mas a gente depende do financiamento, né? O Terroir não tem financiamento próprio, né? Então a gente depende de parceiros, então aí entra o Instituto Votorantim, esse projeto do Baili, que é da Pórticos, é um projeto que vem grana do exterior para cá. Então aí depende muito também de ter, por exemplo, um financiador interessado naquela área ou um financiador, uma empresa que trabalhe naquela área. Então, por exemplo, com a Votorantim, a Vale, né, outras empresas que trabalham, por exemplo, no norte, Pará, Maranhão, na estrada de ferro Carajás, por exemplo, a Vale, ela acaba tendo relação com vários empreendimentos que tem ali na beirada da estrada, que não necessariamente vão estar ligados diretamente à atividade produtiva delas, mas aí a gente incuba, por exemplo, bastante cooperativa de processo agrícola, né? Pequenos produtores, agricultura familiar. Então, vai por aí. Mas aí entra muito nessa parte de incubação, acesso ao mercado, capacitação, né, de gestão. Vai muito nessa linha, mas com princípios de economia solidária, por exemplo, também, que regem bastante daí o que orienta esses processos. Ok, obrigada, Diego. Tem mais alguma pergunta? Diego, boa tarde, me chamo Giselda, eu não sou daqui de Ribeirão Preto, moro em São Carlos, eu atuo no projeto de reflorestamento, principalmente na área pedagógica, dentro das mudanças climáticas, ESG, e auxiliando as empresas a iniciar o processo de transição para uma economia de baixo carbono. E a minha pergunta é direcionada mais para pequenos negócios. Quando a gente fala de ESG dentro dessas empresas de pequeno e médio porte, a gente vê muita orientação para focar onde tem os pontos fortes, ou seja, no ambiental, ou mais no social, ou na governança. E aí, eu gostaria que você falasse mais sobre
dentro do mercado que vocês mais veem essas métricas sendo usadas, quais que vocês mais usam? Se eu entendi bem, você trabalha um pouco nessa área, né? Eu não escutei seu nome direito também. Mas você estava perguntando um pouco de métricas, né, que a gente trabalha, né, na ESG para pequenos negócios, você está falando? Isso. Bom, nas cooperativas que a gente aplica, porque na verdade assim, a gente acaba sendo um vetor de aplicação de ESG de grandes empresas, né? Então, na verdade, a gente olha, por exemplo, para a Votorantim, tem um instituto de responsabilidade, e aí eles têm projetos, e aí a gente incuba pequenos empreendimentos solidários, né? Então, eu não sei se eu vou estar falando exatamente do que você está perguntando. Não estou falando, por exemplo, de uma pequena farmácia aqui em Ribeirão, né? Que seria um pequeno negócio, alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente está olhando para empreendimentos solidários, a gente vai estar falando de geração de renda. Então, isso é sempre uma métrica importante. Quanto de renda eu estou gerando? E aí a evolução disso, né? A partir da aplicação dos projetos. Vamos estar falando de diversidade. Isso é um fator muito importante também. De formação de lideranças de mulheres. Gênero é outro fator, que é outra variável que aparece bastante nos nossos processos, nossos projetos. Formação de lideranças jovens. Quando a gente está olhando para a Amazônia, por exemplo, a gente tem um problema muito sério, que é a saída da juventude dos territórios, né? Então, eles têm educação básica lá, e aí vão para as grandes cidades fazer ensino médio, faculdade, e não voltam para lá. Então, formação de lideranças é um processo importante que rola bastante também. Existência e vivacidade, digamos assim, de fóruns de discussão que envolvam pequenos produtores, né? Então, a gente teve aqui em Ribeirão, por exemplo, a formação do Fórum de Economia Solidária. E aí, talvez, a gente consiga entrar mais com pequenos negócios. Mas, de fato, eu não sei se é exatamente isso que você está perguntando, de fato, existe um gap aí, e no Brasil, quando a gente fala de empresários no Brasil, a gente tem uma grande porcentagem que são pequenos empresários, né? Pequenos negócios, pequenos mercados, pequenas farmácias, pequenas padarias, que, de fato, não conseguem se apropriar muito dessa discussão, né? A ESG não é algo que está tão bem distribuído por aí, nesse sentido, nesse aspecto. E aí, talvez, se a gente fosse pensar hoje em pequenos negócios, nesse sentido, né, e aí o Sebrae acaba atuando mais nessa área do que projetos do terceiro setor, a gente vai estar falando de capacitação, daí seria, né, formação de líderes, da gestão. Já tem bastante, eu sei, né, no Sebrae, questões envolvendo gestão de resíduos, então também é uma métrica que aparece muito, né, dentro dessas discussões. Acho que as principais seriam essas, assim, gestão de resíduos, formação de liderança, paridade de gênero, e quando a gente fala de negócio comunitário, renda é algo importante também, né? Como eu falei para vocês, a gente às vezes fala da questão econômica, mas isso é algo importante, tem impacto importante na vida das pessoas, porque geralmente a gente está falando de pequenos empreendimentos, pessoas que estão em situação um pouco mais vulnerável, né? Mais ou menos vulnerável, mas enfim. Catadores, por exemplo, a gente está falando de moradores de rua, pessoas com problemas de drogadição, né? Eventualmente tem muito disso. Então, você conseguir gerar renda é um primeiro passo para você conseguir manter essas pessoas no projeto. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, se eu não respondi, se depois você quiser mandar um e-mail, a gente desenvolve melhor essa conversa. Muito obrigada, Diego. Mais uma. Agora vamos então para a Mariana. Mariana, por favor, pode iniciar. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Oi, gente. Diferentemente do Diego, não vou falar tanto sobre SG, porque eu não trabalho assim com ações tão voltadas para a área, mas então vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, e aí eu vou compartilhar um pouco do que eu gostaria de ter ouvido, na verdade, na época que eu estava na faculdade, que eu espero que faça sentido para vocês também. Deixa eu pegar aqui. Cá. Agora eu tô compartilhando. Oi. Né? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Então tá. Gente, então vou falar um pouquinho sobre mim, sobre essa trajetória, vamos ver se faz sentido de alguma forma para vocês, né?
Mas antes de tudo, vocês podem me chamar de arroba, que é um apelido de faculdade. Então, assim, essa gravatinha azul aí, saudades, inclusive, gente, aproveitem muito. Assim, passa muito rápido. E que saudade, muita. Mas aí, gente, para contextualizar, né, um pouquinho da minha jornada, algumas coisas que eu acho que seriam interessantes para vocês terem um contexto, assim. Eu sempre fiz escola pública. E, além disso, assim, dos meus 8 aos 11, eu também trabalhei na feira com meu pai. E aí, o que isso deu, né? Qual que é o resultado desse combo? Para mim, eu tive uma crença, né, de que eu só me daria bem, né? Eu só seria uma vida ok, minimamente ok, se eu fosse alguém na vida, e alguém bem entre aspas, né? Porque é a visão do que é passado pra gente, que é estudar, ter dinheiro e assim por diante. Enfim, gente, assim, terminei meu terceirão, tinha passado na PUC Paraná, pelo ProUni, só que eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu consigo entrar numa pública, fazer uma faculdade, enfim, talvez me abra outras portas a mais. E aí eu cheguei no cursinho, assim, aqui da cidade, porque assim, gente, eu sou arroba porque eu sou de Andradina, interiorzão de São Paulo, e aqui fala que é a terra do gado, então é arroba de gado. Então, assim, saí desse terceirão aqui em Andradina, e eu fui fazer uma prova num cursinho aqui da cidade, que é um cursinho noturno, aí eu consegui uma bolsa, tipo, deu certo, eu ganhei um desconto, sei lá, pagava R$60 por mês, fiz um ano de cursinho. E aí, no final, eu me apliquei lá para todas as faculdades e deu bom. Assim, de todas que eu apliquei, passei na 7 que eu tinha. E aí, eu pude escolher ir para a USP. E foi, tipo, putz, assim... Nossa, fiquei deslumbrada, gente. Muito louco. E aí, uma vez na fé, eu pensei comigo, pô, vou super aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para me desenvolver e sair bem empregada. Porque era aquela crença, né, de que só assim eu seria de fato, bem entre aspas, alguém nessa vida. Porque só assim eu seria uma pessoa de sucesso, só assim eu conseguiria ter minimamente o que a gente sabe que é ter uma vida boa, enfim. Então, beleza, né, gente? Então eu comecei, e aí foi. Então, eu lembro que no meu primeiro ano, eu fiz um projeto de tutoria científica, que inclusive eu ganhava uma bolsa, né? Eu juntei a grana fazendo isso. Aí, dentro desse meu primeiro ano também, eu entrei no CVU, que então o Diego deve conhecer, tá falando do Neto e do Dani, gente, super assim, internos do CVU. O Dani foi um dos fundadores do CVU, tipo assim, um querido, maravilhoso, tipo, muita gente boa. Entrei no CVU, então vocês daí da FEA devem conhecer muito bem. Se não conhecem, pelo amor de Deus, vão atrás. Foi muito bom para mim. Entrei também na ESEC nesse meu primeiro ano, e enfim, foi um ano muito bom. E aí, no fim desse meu primeiro ano, eu fui fazer um voluntariado no Peru. Aí eu peguei, inclusive, o dinheiro da tutoria científica, e aí um fato curioso, né, gente? Sou de Andradina, terra do Rei do Gado, tipo, meu apelido é arroba não é à toa. Quando eu tinha 15 anos, um tio-avô meu me deu de presente uma vaca. Tá uma vaca para você. Aí o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro dessa vaca, então, e o dessa tutoria científica e fui fazer esse voluntariado no Peru. E que foi uma experiência, gente, assim, muito, muito significativa para mim. Isso é muito louco, assim, porque eu fui muito na ideia de vou fazer coisas, vou dar um check aqui nessa minha lista que foi me passada durante a faculdade, do que eu preciso fazer e aprender. Eu cheguei lá e foi muito transformador para mim, assim, estar em contato com uma realidade tão diferente, assim, muito, muito valioso. Mas beleza, gente, voltei do Peru. E aí, eu realmente foquei no CVU, ali no CVU eu assumi um cargo de diretora de relacionamento, então, que cuida muito das parcerias sociais, né? Então, a gente faz nessa área, a gente cuidava para fazer parceria com as ONGs da cidade e também fazer conexão dos voluntários com essas ONGs. E aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, muitas coisas, né? Eu vou focar aqui no CVU, e aí eu preferi sair da ESEC e entrar na Júnior, que de fato, assim, para mim, eu queria ter visões diferentes, ver um pouco mais como que era consultoria, enfim, aí eu fui para cá. E aí, nesse ano, teve um negócio muito legal também, que foi um programa que apareceu, que era o da Cargill, que era uma oportunidade, assim, desse programa, que ele seleciona 10 estudantes por país, por ano,
eu não lembro na época se eram 5 ou 7 países, enfim, o Brasil era um deles, para participar de um programa de desenvolvimento de novas lideranças. E aí, gente, assim, eu pensei assim, meu, qual que é a chance de eu conseguir isso, sabe? Só que ao mesmo tempo eu pensei assim também, o não eu já tenho. Assim, tomar o não de novo não vai mudar nada, então bora tentar. E deu certo. Eu fui selecionada para esse programa, que foi muito legal, assim. Ele ainda existe, dei uma olhada, não sei se vocês conhecem, tipo, foi muito legal, porque eu tive contato com mentorias de pessoas do país, mentores de executivos fora, tipo, teve uma semana, uma vez, assim, de um treinamento de liderança, tudo pago em Amsterdã. Gente, foi uma experiência muito louca. E uma coisa muito legal desse programa também é que a gente ganhava algumas bolsas para a gente investir no nosso desenvolvimento. E aí eu peguei uma parte dessa bolsa e consegui pagar metade do meu intercâmbio para fazer um work and travel. Foi, tipo assim, muito legal também, que eu falei assim, vou ali aprender, melhorar meu inglês, e ok. E aí eu fui para lá. E aí, gente, continuando assim, na época de facul, depois de um tempo ali na Júnior, eu também assumi a diretoria de consultoria ali na Júnior, na empresa, que eu não sei como que tá agora, mas mesclava na época muito a parte comercial com a parte de execução de projetos. Enfim, e aí foi uma experiência também muito, tipo, rica para mim, né, de algumas coisas que eu fiz. E aí, depois, com o restante do dinheiro da Bolsa da Cargill, eu fui fazer esse curso de estratégia de marketing lá na University of La Verne, nos Estados Unidos. E aí, sobrou tipo, uma experiência que eu queria muito fazer, que era essa aqui. Eu queria fazer muito intercâmbio também acadêmico. E como é que foi, assim? Eu sempre fui aquela, gente, eu era meio bitolada. Eu realmente levei aquela crença de que eu só seria alguém na vida se eu fizesse as coisas, eu precisasse preencher os checklists. E eu lembro que na minha primeira semana, assim, de Bichete, naquela semana que é institucional, que fala pra gente o que a gente tem que fazer, etc., eles falaram muito de uma trilha, mais ou menos, que a gente teria que seguir, sabe? Então, você tem que fazer iniciação científica, você vai participar da entidade estudantil, não sei o que, você vai fazer intercâmbios. E eu olhava assim, eu preciso ainda dar o check nisso aqui. E aí, eu era daquelas que... Eu tinha passado na matéria, gente, às vezes eu ia lá e fazia a matéria de novo só para aumentar a nota, para ter a chance de conseguir bolsa de mérito acadêmico. E aí, beleza, me inscrevi na Bolsa de Mérito Acadêmico, deu certo, só que eu fui desclassificada porque meu país que eu escolhi era a Espanha, e a Bolsa de Mérito Acadêmico não contemplava Portugal, Espanha e alguns países, assim, da América do Sul. E aí, gente, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei assim, não é possível, eu não vou deixar de ir por questão de grana, né? Gente, eu entrei em contato com o professor, eu entrei em contato com um palestrante que eu vi num evento do MED, de empresa júnior. Eu entrei em contato com tudo. Gente, olha esse mico. Até para a Xuxa e para a Bruna Marquezine eu mandei mensagem no Instagram. Mas assim, do tipo assim, um mico compartilhado com vocês. Eu falei assim, não... Obviamente, nada dessas opções deu certo, mas eu acabei descobrindo depois uma forma que era para fazer um Worldpackers. Então, eu trabalharia em troca de hospedagem. E aí, eu fui para a Espanha, trabalhei num hostel em troca de hospedagem por um tempo. E aí, foi só por um tempo, porque depois eu vi que não estava compensando 100%. Mas, enfim, já estava lá, dei meu jeito, economizei de outras formas e deu bom. E aí, gente, quando eu voltei, né, do intercâmbio, eu já estava no meu último... O que seria o meu último ano, né? Como eu fiz intercâmbio no meu último ano, eu acabei estendendo, então eu me formei em 6 anos. Eu entrei como estagiária, né, para ser SDR lá na iClinic. Eu fiquei 5 meses, mais ou menos. E aí, depois eu assumi, de fato, o cargo que eu fiquei por mais 2, que foi líder de novos negócios. Então, era muito para a gente fazer alguns testes, né, para entender quais seriam as melhores formas de fazer com que a empresa crescesse. Então, testes de outbound, testes de eventos, de parcerias, enfim. Era como se fosse um laboratório. E aí, depois que eu saí de lá, eu entrei na Cora. Na Cora, na verdade, é um banco para PJ, né? E ela foca muito em pequenos negócios, né? Em fomentar o empreendedorismo brasileiro. E eu entrei como analista X, assim, não tinha um cargo específico, era bem no início da empresa. Eu sou a... sei lá, que número eu fui, mas, tipo, muito inicial, assim. E era a ideia da gente ver vaga que fazia sentido
eu falei assim, quero muito, é uma empresa que tem muito potencial, vai crescer muito, quero participar desde o começo. Aí eu entrei, e aí depois de um tempo lá, eu fui e migrei para a área de produtos, né, que é onde eu tô agora, então eu trabalho como Product Manager lá, e aí eu cuido de uma linha de crédito, de um produto voltado para crédito da empresa. E assim, gente, hoje, falando dessa forma, tipo assim, eu tô compartilhando meu palco com vocês, parece que a história é linda, que tudo tá, sei lá, né, cor de rosas. Hoje eu tenho mesmo um trabalho remoto, eu estou vivendo uma vida de nômade digital que eu jamais imaginei que eu viveria. E aí parece muito que a gente... uma vida... Cara, que palco lindo, é muito distante. E na verdade, gente, eu queria falar que é muito contrário. E aí o que eu queria trazer para vocês um pouco aqui, a me abrir, são dos meus bastidores. Porque, assim, eu lembro que quando eu estava... Eu tinha saído da faculdade já, eu estava no final... Eu sempre olhava, via as pessoas compartilhando o quanto a carreira de sucesso, os passos para a carreira de sucesso, e era muito louco, porque, assim, na vida real isso não existe, gente, assim, não é assim que funciona, e é muito frustrante quando a gente está na vida real e as coisas começam a não dar certo, começam as coisas a darem errado, e a gente começa a achar que o problema é 100% a gente se sente um alienígena dentro disso. E é muito louco, porque é um sentimento que eu compartilho com, assim, praticamente todo mundo da minha sala, todo mundo que eu converso, que, tipo, mercado de trabalho, todo mundo. Então, a ideia aqui é contar um pouquinho também do outro lado da moeda, assim, tive tudo isso mesmo, e eu fiz muitas coisas, foi muito bom para mim, mas não foi só isso. E aí, gente, falando que a realidade é outra, o primeiro ponto que eu trago para vocês foi muito de insegurança, assim, quando eu olho muito da minha trajetória, uma das coisas que me fez fazer muita coisa durante a faculdade era porque quando eu entrei na facu, eu era, assim, eu podia contar nos dedos, eu nem lembro, assim, e não dava os dedos completos de uma mão a quantidade de pessoas que também tinham vindo de escola pública na minha sala. Então, assim, quando eu olhava aquela realidade, ao invés de eu me sentir merecedora de estar na USP vindo de escola pública, eu me sentia inferior. Era muito louco. Muito, muito bizarro pensar isso. E por me sentir inferior, eu sentia que eu precisava cobrir esse buraco, preenchendo essa lacuna de outras formas, né? Então, vou fazer muitas coisas, porque daí eu vou me capacitar e vou estar no mesmo nível que as outras pessoas. Então, isso é muito doido. E isso, eu estou falando e me abrindo aqui com vocês, mas, assim, sei que acontece com muitas outras pessoas. A gente deveria poder falar mais disso também. Ao mesmo tempo, um outro capítulo da minha vida que não foi 100% feliz, e aí, gente, uma super observação, eu estou falando da minha experiência, tem pessoas que não vivenciaram a mesma coisa, assim, cada experiência é muito única. Ser mulher no mercado de trabalho, hold your horses, não é fácil, assim. Tipo, ser qualquer minoria no mercado de trabalho não é fácil. É muito complicado. E fazer com que as minorias se sintam acolhidas e se sintam respeitadas, já é uma prática ESG. A gente estava falando de métricas para pequenas empresas, essa é uma delas, que as pessoas se sintam respeitadas, se sintam seguras, né? Que o ambiente seja bom. Isso é muito importante, já é muito válido. E é muito louco, e aqui eu falo muito sobre essa questão do burnout, da depressão, porque quando eu saí de lá, e, enfim, foi uma experiência muito doida. Mas o mais doido ainda, gente, foi ver a quantidade de pessoas que também eram da USP, que também tinham se formado na FEA e vinham compartilhar experiências delas. Pessoas que também da minha idade, com 25 anos, também estavam entrando em burnout. Cara, isso é muito louco, isso é muito sério. Em especial, quando a gente olha essas pessoas, a maioria eram mulheres. Então, tem muita coisa a ser analisada e ser pensada aqui, sabe? Isso é... Enfim, deixa pulo aí para vocês. E uma outra coisa também era quando eu terminei tudo, né? Saí dessa empresa, enfim, foi da minha indecisão sobre o que fazer, porque eu saí tão decepcionada do mercado corporativo que eu falei assim, não, eu vou para o terceiro setor. Aí eu me mudei para São Paulo, comecei a fazer um curso especializado na FGV, comecei a sair caçando pessoas para conversar. Eu lembro que a Caldana, na época, me colocou em contato com uma pessoa
da ONU, tipo assim, cara, eu fico conversando com um monte de gente, tipo, gente, cara, eu fico caçando, conversando, e eu tava desesperada, eu preciso fazer essa migração. E eu entendi muito dessas conversas, desse processo, que não era o terceiro setor, o segundo setor, mas era, de fato, estar em uma instituição que realmente me respeita como ser humano e como mulher, uma mulher negra, por exemplo, e realmente me vê dessa forma e me proporciona um bom ambiente. Enfim, algumas coisas. Então, assim, a realidade é muito outra. Então, gente, para finalizar, indo para o final aqui, eu quero muito compartilhar com vocês o que eu gostaria de ter ouvido na faculdade se eu tivesse aí nessa cadeira azul ainda, sabe? Ao invés de ter ouvido aquela lista do tipo, faça isso aqui que você vai ter sucesso para você sair e fazer alguma coisa. Porque hoje a gente vê mais opções, mas na minha época era muito tipo assim, você vai sair, vai ser prestar trainee. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu sei que trainee eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Enfim. Acho que é um primeiro ponto, gente, invista tempo em se descobrir. Eu gostaria muito que a arroba lá de trás tivesse entendido isso, tipo, tivesse ouvido mais sobre isso. E aqui eu trago algumas opções, assim, terapia, leituras, tempo sozinho, até as conversas de bares, sabe? Tipo, mas que sejam realmente transparentes e libertadoras, sabe? Para que a gente possa ter. Eu confesso que eu sou enviesada, assim, a terapia, ela me ajudou muito nesse processo, eu fiz depois que eu entrei em burnout, mas eu ainda continuo com ela, eu acho que ela, realmente eu vejo ela para minha vida, e me ajudou muito, eu acho que a gente dentro das universidades, a gente deveria estar falando mais para as pessoas irem em busca de autoconhecimento, e não um autoconhecimento balela, mas é tipo, vamos realmente entender quais são as nossas crises, né? Quais são os nossos bloqueios, quais são os nossos traumas, porque isso impacta no tipo de profissional que a gente é e nas escolhas que a gente faz. Uma outra coisa que eu adoraria ter ouvido é cultive seu amor próprio. Porque, gente, quando o nosso amor próprio, ele tá fragilizado, a gente vai estendendo a barreira do nosso limite. E não é só para relacionamentos amorosos. Na vida, tudo é relacionamento. E trabalhar também é se envolver. A gente tem um relacionamento, é de trabalho. Mas toda vez, e eu olho para trás, eu não teria entrado em burnout se lá atrás eu tivesse, nos meus limites, não empurrado e aumentado eles. Aceitando aquela desculpa que é uma família ou qualquer coisa assim. Não, eu disse assim, cara, para mim daqui não passa. Tipo, chega, acabou. E para mim, só que tipo, eu precisaria estar muito forte para fazer isso. E dentro de uma sociedade que a gente cultiva a cultura, né, de que assim, a gente precisa engolir sapo para se dar bem no mercado de trabalho, que é isso mesmo, tipo, tem muito machismo. A nossa sociedade é estruturalmente machista, então, tipo, não vai ser diferente no ambiente de trabalho. Então, assim, cultive um amor próprio. Eu também adoraria ter ouvido, gente, buscar por equilíbrio, sabe? Se dediquem muito às atividades extracurriculares, sejam elas quais forem que vocês puderem. Tem gente que não pode se dedicar tanto em entidade estudantil, porque, pô, precisa pagar, precisa ter estágio. Se dedique, sabe? Tipo, vai, aprenda, mas ao mesmo tempo, gente, faz isso de maneira leve. Vão em festa, enchem a cara, sabe? Vão para as conversas. Super aproveitem isso também, se divirtam da forma que for possível, mas tipo, realmente busquem um equilíbrio que faça sentido para vocês. E aqui, uma outra coisa também fala, tipo assim, invista em conexões reais. O network, ele realmente é real, ele realmente faz diferença. Mas eu lembro que teve uma época, assim, de empresa júnior, a gente ia para esses eventos, nossa, uma palhaçada de trocar cartão, gente, joga tudo fora. Por que você vai fazer aquilo? Nada, mas o que muda muito é, às vezes, a pessoa que está com você numa mesa de bar, numa festa, vocês estão conversando, essa conexão, é você conhecer a pessoa, porque quando você precisar de ajuda, ou alguém que te pedir ajuda, você vai realmente ajudar quem você conhece. Então, não é quantidade, é realmente qualidade, e é uma qualidade sincera, não é tipo assim, vou investir em fazer conexões reais e forçar isso, se não for natural para você. Outras coisas, acabando aqui, prometo, mas, meu, estejam 100% presentes. Eu lembro de muitas aulas, tipo, abrir o notebook e ficar fazendo coisa de entidade estudantil, falando no WhatsApp, porque eu vou assim, ai, a aula tá chata, professor não fala na minha língua, tipo, tá muito teórico. Cara, escolha onde você quer estar e esteja. Isso faz muita diferença e a gente pode tirar muito proveito das aulas. De verdade, eu sinto falta. A galera não tá aí à toa na frente, sabe? E uma outra coisa, até
falando aqui, compartilhar essas sugestões com os professores, sabe? Eu vejo, e eu falo isso conversando com os meus amigos, assim, as aulas e os nossos aprendizados poderiam ter sido muito outros, da gente levando, tipo, cara, a gente precisa entender um pouco mais da prática e co-construir isso com as pessoas também. E aí, também uma outra coisa, a gente aprenda sobre a luta das minorias. E aí, seja minorias, assim, de gênero, de tudo, gente, racial, classe, tudo real, assim, aprenda, converse, leia, estude, escute, isso é muito importante. E usem muito do privilégio de vocês, porque daí a gente consegue não só fazer a diferença, né? É isso que quer fazer a diferença, na verdade. É, tipo, abrir e fazer com que esse caminho seja de mais pessoas. E se tudo que eu tô falando aqui tá achando talvez balela, é porque talvez você esteja num lugar de muito privilégio e seja interessante rever algumas coisas, porque muitas pessoas passam por isso. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Era essa a minha fala. E, tipo, eu não falei muita coisa de ESG, mas eu acho que é muito no sentido de que são as pequenas ações, sabe? Tipo, as pequenas ações. O feijão com arroz, ele muda muita coisa. Então, é isso, gente. Mariana, muito boa a sua fala. Eu acho que é uma fala bastante profunda, né, nesse momento. E a gente também percebe, né, por conta da pandemia, nós estamos no segundo semestre, e a gente percebe, assim, que os alunos não estão, assim, tão integrados, né? Então, essa troca de experiência, né, que sempre teve na faculdade, de várias turmas diferentes, de várias gerações, né, aqui dentro, né? Então, isso houve realmente, né, um rompimento. Então, é muito importante trazer, né, também essa trajetória, essas experiências, né, essa resiliência, o estímulo para os alunos. Né? Então, eu achei muito boa a sua fala. Então, vou passar aqui para algumas perguntas. Quem tem perguntas? Professora, eu só queria fazer uma fala para a turma aí, e para a Mariana, que o que a Mariana falou foi basicamente o que a gente espera que a ESG traga para a sociedade, né? Saia daquele lugar do que ela ouviu para aquilo que ela quis dizer para vocês, assim, né? Para que essas experiências que ela trouxe, e aí sinto muito, Mariana, que você tenha passado por alguma dessas experiências aí, né? Enfim, não aconteçam, né? Então, no fundo, assim, se vocês querem guardar alguma fala de ESG desse encontro, guardem essa fala da Mariana aí. Acho que é isso que representa o que a gente espera. Muito bacana, gente. É isso mesmo, né? Se espera, né, que as empresas façam, né? E que a gente procure também, né? A gente procure aí bastante e também proporcionar para as outras pessoas também, onde quer que a gente esteja. Uma pergunta? Ok. Tá? Então, ficou aqui para uma reflexão, Mariana. O pessoal ficou reflexivo. Tá? Parabéns, viu? Mais umas palmas. Nesse momento, eu vou então, colocar o vídeo do Orlando, né? São uns 8 minutinhos. Tá? Então, vamos tentar aqui ver se eu vou conseguir colocar aqui. Tá? Já está aqui. Só teria que aumentar a tela. Alto. Me fala. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Orlando Nastre. Prazer estar com vocês aqui. Infelizmente não pude estar ao vivo aí na Semana da FEA. Agradeço super o convite, mas por questões de agenda, né, de última hora, acabei não conseguindo estar no horário aí da apresentação, mas fiz questão de gravar esse vídeo aqui, um vídeo rápido, para bater um papo com vocês sobre ESG, essa sigla aí muito falada, muito discutida. Vou trazer um pouquinho do panorama hoje para vocês. Eu tenho o privilégio de atuar nesse mercado aí há nos últimos 10 anos em organizações sociais e multinacionais, com atuação no Brasil e também fora do Brasil. Vou contar um pouquinho dessa trajetória que começou na FEA lá quando eu entrei em 2009, né, então já faz um tempinho. Depois eu saí em 2014.
Então, depois dessa trajetória aí, venho atuando nessa agenda socioambiental. Então, trouxe alguns slides aqui para a gente bater um papo. Espero que eu consiga contribuir aí com a agenda de vocês, ok? Então, vamos lá, vou colocar aqui na tela. Bom, então, para quem quiser aqui os meus contatos, estou super à disposição, sempre para a gente bater papo, conversar, discutir. Você pode me encontrar no LinkedIn a partir desse QR Code, ou digitando meu nome mesmo. Então, enfim, sou ex-aluno aí da casa, um maior prazer, tive aí a formação da FEA, aprendi muito, tive experiências fantásticas aí com os professores, o ambiente acadêmico, que me preparou para o mercado, me preparou para os desafios que hoje eu conduzo. Então, eu tenho uma trajetória de atuação em temas ambientais, sociais e de governança, principalmente no Grupo Votorantim. Atuei no mercado de construção civil, no mercado de mineração e agora no mercado de agronegócio para exportação. Então, eu sou hoje gerente ESG da Citrosuco. A Citrosuco é uma companhia essencialmente brasileira, que é líder global no mercado de suco de laranja e ingredientes, que é um B2B, oferta para outras empresas venderem no mercado de alimentos e bebidas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, Austrália, enfim. Uma companhia com bastante capilaridade. Então, vou contar um pouquinho dessa atuação. Fiz a minha formação na FEA em administração, depois fiz um mestrado na FGV, fiz uma formação em Stanford também sobre inovação. No e-mail está aqui à disposição para vocês, à vontade. Bom, gente, então, falar um pouquinho de ESG é falar sobre negócios hoje em dia. Eu trouxe aqui um gráfico que mostra a evolução financeira do ESG nas companhias ao redor do mundo. Então, toda empresa ela precisa de dinheiro para rodar seu fluxo de caixa, seus investimentos, seus ativos. E hoje em dia você já tem muitos instrumentos de crédito ou instrumentos de dívida que, de fato, são atrelados a práticas ESG, práticas, por exemplo, de redução de água, ou de descarbonização, ou de diversidade. Eu tive experiência de trabalhar em 3 projetos que captaram aí cerca de 500 milhões de dólares em temas vinculados a ESG para instrumentos de crédito. Então, esse é um movimento muito interessante. Então, você consegue enxergar que nos últimos anos é uma tendência que é os chamados aí Sustainability Linked Bonds, ou Green Loans, Social Bonds, enfim. É dinheiro que as empresas precisam, só que é carimbado frente a projetos, desafios socioambientais. Muitas vezes servem como prova, como argumento para que isso seja colocado no contrato, né? Então, se eu não cumpro uma meta, por exemplo, de descarbonização da companhia, eu pago um pênalti, pago um impacto financeiro na minha relação contratual. Então, isso é negócios. O ESG não é somente atuar de maneira para engajamento, ou para reportes, relatórios, projetos, é também recursos, trazer recursos para as companhias. Então, essa fonte aqui da Bloomberg, que mostra esse desenvolvimento a todo vapor, e o Brasil aí já tem uma atuação muito bacana com empresas como a Klabin, Suzano, a própria Citrosuco, Votorantim Cimentos, entre outras companhias que captaram recursos vinculados a práticas socioambientais. Hoje já tem mais de 400 bilhões de dólares nesse mercado. Muito bom. E aí também as companhias que têm práticas ambientais, sociais de governança, elas têm uma performance melhor nos principais índices de mercado aberto, de bolsa de valores ao redor do mundo. Então, aqui a gente tem uma informação da Dow Jones, S&P, que traz essas flutuações de mercado nos últimos anos em comparação com o investimento ESG. Então, companhias que têm práticas ESG versus companhias que não têm essas práticas, elas têm performances diferentes no tempo. E esse grupo de empresas, hoje listadas na Dow Jones, por exemplo, Bolsa Americana, elas têm uma performance superior. Por quê? Porque elas protegem o valor do negócio.
É uma empresa que tem práticas ambientais robustas, isso reduz o risco da companhia frente aos stakeholders, às partes interessadas. Então, esse é um trabalho que traz resultados, traz oportunidades. Então, só para vocês terem um pouco dessa visão. E, por fim, gente, queria trazer uma última reflexão aqui, que é a incorporação desses temas nas empresas. Então, toda companhia ela vai ter uma estratégia, ela vai ter um caminho a ser seguido, né, os seus projetos, iniciativas estratégicas principais, que a gente chama de avenidas de valor. Na verdade, o ESG, né, a sustentabilidade, entra como um fator transversal nessa agenda, ou seja, permeando todas as áreas de negócio, decisões, processos, rotinas, indicadores, para fazer as coisas de fato acontecerem. E aí você tem alguns benefícios desse processo. Por exemplo, acesso a mercados. Quando você pega hoje em dia o mercado de plant-based, por exemplo, né, proteína baseada em plantas, né, tem um mercado muito grande, acessando o mercado e substituindo a carne, por exemplo. Esse é um mercado em franco crescimento, um mercado de práticas socioambientais. Né, porque quando a gente usa a planta como matéria-prima para a produção de hambúrgueres, por exemplo, em comparação com a carne, o impacto ambiental é muito menor em termos de pegada de carbono, por exemplo. E as grandes companhias, JBS, BRF, Minerva, já estão com unidades de negócio, né, de plantas, né, plant-based, para, de fato, acessar esses mercados. Além disso, a gente tem oportunidades de acesso a capital, que eu comentei para vocês, e acessar dinheiro mediante a práticas socioambientais. Podemos reduzir o custo das operações, por exemplo, utilizar uma fonte de energia mais renovável, mais sustentável. E, por fim, impactar práticas de cultura, né? Todo mundo aqui que quer trabalhar numa empresa, né, que tenha boas práticas socioambientais, que consiga, de fato, né, atrair, reter talentos. Então, o ESG é uma grande alavanca de valor para essas companhias, para gerar um bom ambiente de resultados no longo prazo. Ok? Gente, então essa era a minha breve contribuição, só para somar aí no evento de vocês. Meus contatos estão super à disposição, contem comigo. E esse de hoje, então, é um tema, né, que é um tema de negócios, não é mais um tema simplesmente apartado das companhias. A sustentabilidade entrou nas decisões das diretorias, dos negócios, cada vez mais importante. Então, prazer estar com vocês. Para quem quiser continuar esse bate-papo, eu estou super à disposição para a gente conversar. Então, vamos voltar aqui na nossa tela. Então, mantenham contato. Sempre gosto de trocar mensagens via LinkedIn, e-mail, enfim. A gente pode marcar agendas e reuniões. Vai ser um prazer contribuir com o desenvolvimento dos alunos da FEA, para quem se interessar em seguir essa carreira socioambiental, desafios ESG, contem comigo, ok? Foi um prazer, gente. Até a próxima. Então, vamos finalizar, né? Com as palmas, porque está aqui também. Despedindo, então, né, do Diego, da Mariana. Muito obrigada pela participação, por essa troca, né, de conhecimento, de experiência aqui. E conte sempre com a gente aqui, né? Nós estamos aqui e aqui é a casa de vocês, tá? Então, um abraço.